A cidade acaba sofrendo muitos danos após a invasão dos Voids, até mesmo a usina de energia acabou recebendo muitos danos. E até consertá-la, eles implementaram um dispositivo que convertia a luz do sol em mana. Mas ainda tinham muitas coisas que Leonis precisava entender, mesmo tendo reivindicado estas terras como seu reino. Então ele precisava fazer algumas pesquisas. Leonis vai até o cofre, mas seu acesso é negado por uma coruja que diz que era necessário uma autorização. Leonis fica surpreso ao ver um espírito e por eles terem conseguido sobreviver. Ele diz que era um estudante da academia e pede que o deixe passar, mas a coruja diz para ele fazer uma solicitação no escritório. E após uma análise minuciosa, ele receberia uma autorização. Leonis fica incomodado e Regina tampa seus olhos e o manda adivinhar quem era. Liu diz que eles estavam em público e ela diz que a etiqueta social dizia para ele fingir que não sabia de nada, além de aproveitar a sensação fofinha em suas costas. O deixando com vergonha porque ele nunca tinha ouvido falar sobre esse tipo de etiqueta. Ele pergunta se ela a seguiu para provocá-lo, mas Regina diz que apenas veio devolver um software e acabou o encontrando. Ela pergunta o que ele estava fazendo ali, já que neste lugar não tinha nenhum conteúdo duvidoso, mas Leonis responde que sabia disso e veio apenas fazer algumas pesquisas sobre a língua antiga escrita por toda parte nas ruínas que ele foi encontrado, porque talvez assim ele pudesse descobrir como recuperar suas memórias. Ele pensa que esta era uma ótima desculpa e Regina acaba caindo no golpe, falando que devia ser muito difícil não se lembrar do seu próprio passado. Então ele podia ficar tranquilo, porque ela cuidaria disto. Regina se aproxima da coruja e pergunta se o Senhor Espírito seria gentil e os deixaria passar. A coruja reconhece Regina e diz que eles não tinham permissão, mas a olha fixamente. E acaba cedendo, permitindo a entrada dos dois. Leonis fica impressionado e pergunta se ela era uma médium, mas a garota nega. E diz que era apenas um truque, mas queria que ele mantivesse segredo. E além disso, a Fundação Phillet era a empresa que fabricava os elementais artificiais. Leonis percebe que até mesmo os espíritos eram feitos pelos humanos e pergunta o que tinha acontecido com todos os espíritos reais. E ela diz que ele devia estar falando sobre os espíritos fontes que todos diziam ter desaparecido quando a invasão dos Voids começou. Mas as pessoas também diziam que eles ainda rondavam pelas florestas antigas. Ela encontra a seção que Liu estava buscando e o avisa que ele podia ler ali, mas não poderia levar os livros. Uma notificação chega no celular dos dois e Regina lê a mensagem do departamento administrativo que dizia que apenas alguns representantes estudantis foram convidados para a cerimônia de elogio. Então era para eles se certificarem e comparecerem. E parece que todo o seu esquadrão foi convidado. Liu continua lendo a mensagem que dizia que seria realizado no SS Imperium e apresentado pela quarta princesa imperial, Altiria Rei. O que Leonis julga ser a oportunidade perfeita para ele perguntar sobre os escalões superiores do Império. Seu celular volta a tocar e desta vez seria Célia perguntando onde ele estava, porque pensou que eles iriam almoçar juntos. Mas Liu diz que iria pegar algo e a encontraria no porto mais tarde. Ela pede que ele coma suas verduras e desliga. Ele até pensa que a irritou de algum jeito. E Regina diz que ele realmente era popular. Liu fala que iria as encontrar assim que terminasse as suas pesquisas, mas Regina diz que iria ficar fora desta, o que o deixa curioso, enquanto a garota ia embora. E bora pra aquela pausa pra você se inscrever aqui no canal, além de curtir e comentar bastante pra me dar aquela mega moral. Mas enfim, bora voltar pro anime que tá imperdível. E agora vamos até uma cúpula, onde alguns semi-humanos falavam sobre a cerimônia de hoje, que seria ministrado pela quarta princesa. E talvez se eles a pegassem, poderiam usá-la pra libertar seus companheiros presos na capital. Eles reclamam deste lugar que os humanos chamavam de área conservada e dizem que eles iriam pagar por isso. Mas uma mulher diz que seria difícil, já que os humanos tinham espadas sagradas, e pergunta como eles poderiam resistir a isso. O lobo reclama um pouco, mas outra mulher com orelhas de elfo chama a atenção de todos, falando que a aliança infame deles estava carente de solidariedade. O lobo pergunta quem ela seria e se estava zombando deles, mas a mulher responde que apenas estava oferecendo ajuda, já que ela também era um meio humano que compartilhava sua raiva pelos humanos. Eles perguntam se ela realmente estava disposta a ajudá-los e ela diz que iria conceder um poder para eles que superava a espada sagrada. Ela invoca uma espada e aponta pro leão usando sua magia e perguntando se ele sentia o poder. E graças a isso, o leão consegue invocar uma lâmina em chamas, o que deixa todos surpresos porque era impossível um demi
semi-humano possuir uma espada sagrada. Mas a mulher diz que, na verdade, isto era uma espada demoníaca concedido pela deusa. E qualquer outra pessoa que possuía as habilidades necessárias também poderia possuir uma. Ela volta a falar sobre o plano deles e sugere que eles levem o navio junto à princesa, o que o lobo julga ser uma ótima ideia, porque assim eles poderiam navegar até a capital para resgatar seus amigos. Mas a mulher pede que eles atendam a um pedido seu e, em troca do poder, eles deveriam deixar os espadachins sagrados vivos, porque a deusa desejava por sacrifícios. Eles concordam e perguntam o seu nome, que seria Sharknak, a bruxa da Floresta Eterna. Mas agora retornamos até Leonis, que estava impressionado com aquele mega navio de guerra. Ele diz que iria adquirir alguns quando reconstruísse seu exército e decide comprar um presente para sua vassala. O vendedor diz que ele tinha um ótimo olho e aquela pulseira tinha sido feita por um elfo da área conservada. Leonis fica surpreso e pergunta se tinham demi-humanos nessa cidade, e o vendedor diz que tinha uma ala com meio-humanos onde existiam diversas raças como elfos, lobisomens e leões. Enquanto isso, a princesa acenava para todos. Ela se inclina na borda do navio e o homem ao seu lado pede que ela tome cuidado, porque seria perigoso ela se inclinar desta forma na borda. Ela concorda com ele e diz que se distraiu procurando por alguém, mas um pouco a longe nós vemos Regina observando a princesa e seu espírito. Leonis olha a princesa e Celia o encontra um pouco bolada junto às suas companheiras, porque ele não tinha dito que lugar do porto estaria. Leonis pede desculpas e ela pergunta se ele comeu seus legumes, mas o garoto muda de assunto rapidamente, dando um chaveiro de gato pra garota como um presente por sempre o ajudar e também por ter salvo sua vida, o que deixa Celia emocionada, apesar do garoto falar que era apenas um chaveirinho. Mas pelo menos ela não estava mais de mau humor. Celia diz que fazer esse tipo de coisa com garotas era tipo o que um rei demônio faria, o deixando nervoso. Mas Finny começa a rir porque esse tipo de piada era um pouco maduro demais para uma criança. Liu fica mais tranquilo porque sua identidade ainda estava segura e Celia diz que estava na hora deles embarcarem. Liu pergunta se Regina não iria junto a eles porque parecia que ela era alguém que gostava de festas. Mas Celia diz que Regina tinha suas próprias circunstâncias, o que o deixa um pouco curioso. Mas uma garota loira chamada Fenris chama Celia e começa a dar algumas alfinetadas nela. Celia até tenta se defender, mas Finny as interrompe e Fenris decide ir embora. Mas antes dá os parabéns por Regina ter desperto sua espada sagrada. Liu pergunta quem era aquela garota e Celia diz que Fenris e ela eram ligadas desde criança. Enquanto isso, dois soldados eram eliminados pelos semi-humanos dentro do navio. O lobo retira o rosto dos dois homens e o leão diz que a bruxa estava certa sobre a segurança ser mais fraca neste lado. O lobo coloca a máscara e se transforma no humano que eliminou, e agora eles poderiam prosseguir com o plano. Mas antes vamos até a festa onde todos aproveitavam. Leonis fica próximo à piscina, além dos escritos que encontrou na biblioteca, e descobre que a sua teoria estava certa, porque alguém realmente estava tentando ocultar o passado, já que não tinha nenhuma menção sobre os deuses, os 6 heróis, a deusa da rebelião ou os 8 senhores demônios. E aparentemente a maioria dos documentos foi perdido na invasão dos Voids, o que parecia muito conveniente. E além disso, ele também não conseguiu encontrar os detalhes sobre os motivos da magia ter desaparecido e sobre o desenvolvimento da tecnologia. Mas pelo menos ele podia aproveitar uma nova bebida de cor escura que combinava com o Rei Demônio. Mas a nossa maid do capeta surge e Leonis diz que não se lembrava de ter a pedido para se disfarçar de garçonete, já que suas ordens eram investigar o navio, mas Shara diz que esta roupa era ótima para realizar a missão. E começa o seu relatório falando que o navio era alimentado por um cristal de mana, e suas defesas eram semelhantes ao do Assault Garden, além de possuir equipamentos como armamentos capazes de voar, incluindo artilharias e autocanhões. Liu fica curioso sobre as armas voadoras e pergunta sobre o mecanismo de controle, e Shara responde que ainda estava coletando informações. Ele agradece e ela começa a ir embora, mas Liu pede que ela espere porque tinha um presente para ela, deixando a garota muito feliz e emocionada, enquanto Leonis dizia que ela sempre esteve ao seu lado em todos os momentos e era sua única empregada. Ele retira o presente de sua sombra, a deixando confusa
confusa por ser um churros. Leonis pergunta se ela não gostava de churros e ela diz que até gostava, mas não tinha certeza se os itens alimentícios e perecíveis se qualificavam como um presente, sussurrando, chamando de idiota. Leonis pergunta o que ela tinha dito, mas Célia o chama e a maid do capeta vai embora com seus churros. Leonis se vira e fica envergonhada ao ver Célia de biquíni e diz que não sabia que Tisséria e as outras também foram convidadas. E Célia diz que a princesa desejava tratar todos igualmente e incluiu pessoas de todas as classes sociais. Tisséria pergunta se Liu iria brincar com elas na piscina, mas o garoto responde que o corpo dele não foi projetado para flutuar na água. E além disso, ele não tinha roupas de banho. Uma garotinha pergunta se ele não sabia nadar e ele fica um pouco envergonhado, mas Célia tinha a solução para roupa de banho, além de dizer que poderia dar algumas aulas para ele. E corta a cena pro nosso rei demônio aprendendo a nadar com Célia enquanto tentava não se distrair com o que estava à sua frente. Ele até diz que iria advertir sua vassala por essas roupas impróprias enquanto as meninas do orfanato nadavam perfeitamente. Mas o sol finalmente começa a se pôr e Regina pergunta o que estava fazendo. E agora retornamos até o navio onde a princesa estava andando com seus subordinados. Mas as feras que estavam disfarçadas os atacam, deixando apenas a princesa ilesa. Aracos manda a princesa escapar, mas a fera a agarra e ela pede que seu bichinho fuja. Ele se teleporta e a bruxa diz que deixar a chave mestra escapar não mudaria nada, a chamando de corajosa. Enquanto mais uma fera atacava um guarda no salão onde todos estavam reunidos, mandando todos ficarem parados. Os semi-humanos revelam suas identidades e Leonis decide aguardar, já que poderiam ter mais deles. O lobo ativa sua espada, deixando Célia curiosa, enquanto Fenris dizia que isso era uma farsa porque apenas os humanos podiam empunhar espadas sagradas. Ela começa a invocar a sua espada, mas uma mulher atira no chão porque tinha dito para todos ficarem parados. O elfo ativa sua maçã explosiva e coloca próximo a eles porque eles iriam aprender do pior jeito caso invocassem suas espadas sagradas. Eles retiram todos os comunicadores e avisam que iriam levar a princesa à força. Então era para todos ficarem quietos. Eles separam as pessoas dos espadachins, deixando a maçã explosiva no meio dos civis. Um homem pergunta o que eles estavam planejando e o lobo responde que queriam libertar seus amigos da prisão. Fenris diz que o Império não negociaria com eles e o lobo a manda calar a boca, senão iria eliminá-la. Mas a semi-humana diz que aquela mulher os instruiu a não eliminar os espadachins. O lobo se acalma porque assim eles poderiam os usar como sacrifício para a deusa, ou algo assim, o que desperta a curiosidade de Leonis. Enquanto o lobo dizia que iria se comportar, já que esta era a deusa que os concedeu este poder. Leonis diz pra Célia que iria verificar se a princesa estava segura, então desta vez eles precisavam se separar. Ele entra nas sombras e as garotas o encobrem, enquanto a princesa ativava os motores, deixando o leão impressionado com este elemental artificial, que era capaz de interferir em um navio de guerra. A princesa pergunta se todos os inocentes poderiam ir embora caso ela cooperasse e a bruxa concorda. O leão a manda ir em direção à capital e a princesa o obedece, mas logo se assusta porque eles estavam indo em direção a um recife de voids. O leão a manda desviar, mas a bruxa ordena que ela continue, até colidir com o recife de voids. O leão fica indignado porque desta forma eles seriam invadidos pelos voids, mas a bruxa diz que os espadachins sagrados manchados pelo miasma de void seria a oferenda perfeita pra deusa, e aliás, que se dane o plano deles. O leão decide atacar com a espada, mas claro que ele é consumido pelas chamas, porque ela jamais seria atacada pela espada que deu pra eles. Ela se vira pra outra fera e diz que ele devia a obedecer caso não queira ter o mesmo fim. E do lado de fora as cordas do navio e a escada eram puxadas, deixando todos em dúvida e com certo pânico, porque ele só partiria no outro dia. O espírito que a princesa libertou chega até Regina, que o reconhece e pergunta o que o cabúnculo da família real fazia ali. Ela se abaixa e o segura, escutando a voz da princesa falando: se você conseguir chegar do lado de fora, faça o que puder pra pedir ajuda. Regina o pega no colo e corre em direção ao navio, pulando até as escadas que já tinham se soltado, enquanto Leonis estava perdido. O garoto até pensa em explodir tudo, mas o espírito o encontra. E Regina quase esbarra com Liu, que pergunta o que ela fazia ali. Mas Regina
Luna diz que sua irmãzinha estava em perigo. E com isso, temos o final do 7º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece de se inscrever no canal, além de curtir e comentar bastante. Mas é isso, valeu e até a próxima!